que o julgamento comece. Tá bom, sem brincadeiras. Gente, vocês pediram e eu atendi. E aí agora eu tô com essa roupinha aqui de corporativa, só pra fazer uma graça. Mas eu assisti Coringa. Gente, Coringa 2. Este filme que está causando muita polêmica, porque eu acho que 80%, ou eu estou sendo muito gentil, ou até mesmo 90% das pessoas que foram até o cinema assistir não curtiram muito. Mas tem algumas coisas que eu vou trazer nesse vídeo que possa fazer você olhar para este filme com uma nova perspectiva ou com novos olhares. Então vamos lá. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Natália Monteiro, sejam muito bem-vindos a este canal e hoje a gente vai falar do filme Coringa 2. Este filme que tem uma coisa que primeiramente eu queria dar um adendo aí, né? Que é o quê? Algumas pessoas estão esquecendo de estudar um negócio chamado público-alvo, principalmente roteiristas, produtores, até mesmo comerciantes e tudo mais. Eu acho que todo mundo no geral estão esquecendo de estudar um negócio chamado público-alvo. Eu, como uma comunicadora, sim, sou formada em comunicação visual, eu sou designer e também tenho outras especializações, mas isso não vem ao caso. A gente sempre estudou isso, que a gente precisava ter um público-alvo, direcionar certas coisas e essas estratégias aí todas que a gente aprendeu na faculdade. Hoje em dia, praticamente esqueceu tudo isso. Mas antes de eu começar a falar, pra não me estender muito aqui, já deixa o seu like aqui, para vocês me ajudarem a fazer este canal a crescer. Se inscrevam, ativem as notificações para vocês não perderem nenhum review que eu vou fazendo aqui de outros filmes, séries e até mesmo lives. Pois é, gente, uma coisinha nova aqui, ó, que eu vou trazer, lives. Se você não é daqui, está me vendo aqui assim agora, sim, eu vou voltar a fazer lives. Se você não me conhecia antes, sim, eu fazia lives, agora eu dei uma paradinha e agora eu vou voltar. Então, se você quer saber quando que eu vou voltar, me siga nas redes sociais. A propósito, este filme de hoje foi pedido de um dos seguidores nas redes sociais. Foi eles que chegaram e falaram: Natália, faz o review do Coringa 2. E aí eu fui lá e atendi o pedido deles, porque eu atendo o pedido de vocês. Eu sempre tô conversando com o pessoal lá no Instagram, tá bom? Então, se você não me segue lá, tá aqui o meu @, e também tem o link lá na descrição, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, eu cheguei e falei que tá faltando um negócio chamado público-alvo. Pois é, né? As pessoas não estudaram isso, não estudaram, quiseram inovar as coisas. Por isso que eu acho que teve essa rejeição muito grande para esse filme e tudo mais. Por quê? Inicialmente, essa questão de super-herói e tudo mais, a galera curte mais aquela questão de ação. Isso mesmo, é ação. O pessoal do mundo dos quadrinhos gosta da ação dos quadrinhos. A história do herói em ação. Exatamente isso. O herói em ação. E os vilões também em ação. Claro que pode contar a história do vilão. Claro, não tem o que fazer. Tem que ter uma história, porque senão a gente não entende o porquê que o vilão ficou retardado das ideias. Sim, tem que ter uma história ali no meio pra gente entender o que tá acontecendo, o que transformou, o que levou aquele vilão a ficar daquele jeito. Beleza, tá ok. Certo? Mas nesse roteiro, nesse filme, eu acho que eles tentaram contar a história de uma forma que foge completamente do que tá na mente desse público, do público da galera dos quadrinhos. Fugiu. Não tenho o que falar, não tenho o que dizer, fugiu. Tentaram colocar um musical num público que gosta de ação. É exatamente isso. Tentaram colocar um musical num público que gosta de ação. É lógico que vai ter uma rejeição muito grande. O filme foi muito bem produzido? Foi. Teve várias cenas ali de musical lá, blá blá blá. Foi legal, foi bem feita, foi. Eu gostei dessas cenas, gostei porque eu curto musicais. Mas, gente, pro público, vai ser uma bosta. Não tem pra onde fugir. Vai ser uma merda mesmo. E ali, pro contexto da história, vamos assim dizer que todas as cenas de musicais ali, praticamente 90% do filme, que eu achei que pesou um pouco ali na dosagem, eu acho que nem musicais, tantas cenas assim, foi um pouco além. Foi um pouco além porque ali é onde que ele devaneia. Todas as cenas de musicais e tudo mais que ele tem com a Harley Quinn, que no caso é a Lady Gaga, é o momento que os dois estão
devaneando naquele momento de loucura deles, sabe? Eles criaram realmente um personagem dali da cabeça deles e ali eles começam a devanear. E também ali a história da Harley Quinn foge totalmente do que normalmente que ela é. Então, eu acho que também isso contribuiu para a rejeição do público, porque a Harley Quinn, se você for ver em todos os quadrinhos, ela não se torna uma louca assim do nada. Tenho um transtorno mental, vou virar louca, entendeu? Foi ocasionada a loucura dela através de tratamentos de choque, ou então de algum trauma e tudo mais. No caso dela, nem explica isso, nem faz isso. Simplesmente ela falou, vou me internar de livre e espontânea vontade, minha família vamos dizer, financeiramente estável, e eu fiz psiquiatria, vou, sei lá, me tornar uma cobaia, vou me enfiar num manicômio Arcane, e vou ficar lá e vou conhecer o Coringa e me apaixonar. E também tem um detalhe, gente, que eu posso mudar aqui assim a sua cabecinha. Vocês estão acostumados com aquele vilão louco, doido das ideias, não estão? Se eu disser pra vocês que esse Coringa que vocês estão vendo neste filme não é aquele Coringa que vocês estão acostumados a ver no Batman. Só que ele tá nesse filme. Mas eu vou deixar mais pra frente pra vocês assistirem o vídeo inteiro. Sim, sou ruim. Depois no final do vídeo, eu vou contar pra vocês quem é o Coringa que vocês viram no Batman, pelo menos nos outros filmes aí, tá bom? Vamos contar do filme e depois a gente volta nesse ponto, beleza? Então, calma aí. E também não adianta não, viu? Não adianta não. Fica aí e assiste até o final. Senão você não vai entender nada lá na frente. Então, voltando. Sim, é aquele momento lá, o Arthur tá... Depois do que aconteceu lá no programa de TV, ele assassinou lá o anfitrião do programa, né? E ele tá indo pro julgamento dele. Sim, de fato ali, na minha cabeça, sim, ele é um doente, a advogada tava certa, ele tem transtornos devido a inúmeras coisas que ele sofreu. De fato, isso é fato. Ele teve esses transtornos durante a vida inteira, ele foi agredido, ele foi abusado, tudo isso. Para vocês verem o que acontece com a cabeça de um ser humano depois que ele passa por vários traumas. Então não tem como que você espere de uma pessoa que sofreu vários traumas, que a vida dele, o normal é sempre tomar na orelha, sempre ser agredido, sempre ser abusado, sempre vivenciar o ruim, esperar alguma coisa de bom. Então não dá, é impossível. Então, com certeza, ele ia criar um novo mundo, ele ia criar, sei lá, algum personagem, alguma persona que ia transformar ele numa pessoa forte, porque você pode ver ali na cara dele, no corpo dele, em tudo nele, que ele é uma pessoa fragilizada. Ele já tem o transtorno, que é aquela risada lá, que no primeiro filme mostra aquele papelzinho, que ele tem o transtorno e tudo mais, que ele faz aquela risada macabra. Beleza. E ainda mais, a mãe dele colocava naquele núcleo dele todo abusivo, ele sofreu abuso, a mãe dele fazia todo aquele auê, e ainda ela ajudava ele a inventar, criar a persona para ele poder fugir daquele cenário, daquele ambiente real que ele vivia, de vários abusos, de coisas ruins, para ele poder meio que, sei lá, um refúgio. E aí ele criou isso na cabeça dele. Então, desde sempre, desde pequeno até adulto, ele fazia isso. É claro que ele vai normalizar isso e claro que possa ser que ele crie uma dupla personalidade. Então, sim, a advogada estava certa. Ele era um doente mental. Ele era um doente mental que precisava de ajuda, sim. E muita ajuda, por sinal. Muita ajuda. Aquelas loucuras que ele fazia e tudo mais, era somente um refúgio, então a gente estava vendo uma persona que dava força para ele. Que na verdade ele realmente era aquela figura frágil, aquela figura que queria somente um carinho mesmo, aquela coisa assim de, tô cansado de sofrer nessa vida e eu só quero paz. Era isso, que é aquele momento de redenção no final do filme. Ele fala, eu fiz isso, eu assumi os crimes, eu fiz aquilo, eu fiz o cá, eu fiz o lá. E assim, ele era muito carente. E é claro que com qualquer pessoa que demonstrasse qualquer pingo de carinho pra ele, pingo de bondade pra ele, ele ia se apaixonar, ele ia se apegar. E no caso ali foi a Harley Quinn. Só que ela era meio biruta das ideias. Então, não ia ser uma receita muito boa, né?
uma pessoa que é meio biruta das ideias demonstrar carinho. É lógico que ia ser aquela receita perfeita pra dar merda. Então, ele se apaixona por ela e assim por diante, só que ela é apaixonada pelaquela figura forte dele, aquela persona forte dele, que é o Coringa, que não tem medo de merda nenhuma, que faz o que quiser, que ele fala o que quer, que dane-se as regras da sociedade, dane-se a regra de tudo, e eu faço o que eu quiser, até mesmo as atrocidades que ele fez. Ela gostava daquilo, daquela loucura. E ela falava ali bom tom, que ela falava que ele realmente era o Coringa. Mas não, na verdade ele era o Arthur, aquela figura frágil. Que realmente o Coringa era uma persona. Realmente é isso, gente, não tenho o que falar. Ali, aquele filme, o filme Coringa 2, mostra realmente que, não, o Coringa do Batman, aquele Coringa sanguinário, sangue frio, que faz aquelas atrocidades, que é todo doido das ideias, não é aquele Coringa. Não é o Arthur, não é. E você vê que quando ele faz aquilo em rede nacional, naquele programa, ele traz uma legião de pessoas que compartilham da mesma ideia do que ele. Só que não tem coragem, sabe? De fazer as atrocidades, porque também não quer ir pra cadeia e não sei o quê. São pessoas conscientes, mas que têm maldade ali no coração. E é sempre falado isso nos quadrinhos do Batman, que Gotham é perdida e tudo mais. É sempre falado isso. Então, aquela legião de coringas que seguem ele, que seriam os palhaços depois que se tornam os serviçais do Coringa, eles que são o que dão força para esse Coringa. E o Coringa do Batman não é esse Coringa do filme. Não é. Essa é a teoria da minha cabeça. Quem mostra o Coringa mesmo, o Coringa que é do Batman, aquele Coringa que a gente vê lá no Cavaleiros das Trevas, dos outros lá que a gente tá até acostumado a falar, mano, que interpretação maravilhosa, que interpretação ferrada, é o prisioneiro que dá o golpe final nele no final do filme. E disseram pra mim que eu não ia gostar, mas na verdade eu gostei. Por quê? Porque eu não tinha assistido na estreia esse filme. Eu assisti depois. E assim eu fiquei falando, mas por que será que a galera ficou desse jeito e tudo mais? E agora eu entendi. O Coringa sanguinário, o Coringa loucão que sim nasceu um psicopata, que nasceu psicopata, não era o Arthur, aquele Coringa que foi julgado e tudo mais. O Coringa que a gente tá acostumado a ver é o Coringa que aparece no final do filme, que dá o golpe final nele. Gente, por quê? Que depois que ele dá o golpe final, o que o cara faz? Corta a boca dele. E ali que eu fiquei, nossa senhora, e tem que pegar nos detalhes, bem assim no detalhe mesmo. Então aquele Coringa que a gente tava vendo, que aquele Coringa do primeiro filme e o Coringa do segundo filme, não era o Coringa que a gente estava acostumado a ver, não é o Coringa que a gente vê nos outros filmes e tudo mais. O Coringa que a gente vê que toma o trono ali, que depois se torna aquele palhaço, aquele Joker que faz somente atrocidades, que é um baita psicopata, é o outro que meio que tira do trono, né? Pra um assumir, o outro tem que cair, né? Ali, depois que acaba o julgamento, que todo mundo faz aquele negócio todo, faz aquele transtorno todo, lá, aí sim ele aparece. Sim, tem uma dose muito alta de musical que eu acho que foi desnecessária. Não é um filme para se contar dessa forma. Eu acho que dava para contar a forma dos devaneios do Coringa e da Harley Quinn de outra forma, não necessariamente cantando. Se fosse uma cena ou outra deles cantando devido à aula de música que eles foram lá, tudo mais, beleza, mas foi demais. Era o tempo todo, toda hora. Tem até uma cena que ele chega e fala, não, chega, não quero mais cantar. Eu falei, finalmente, chega! Eu também não quero mais que vocês cantem. Porque não é isso a ideia. Não é a ideia dos quadrinhos, não é a ideia desse filme. Tanto é que fala, mas no primeiro filme não foi um filme de ação, mas você sentia a ação, mesmo ele sendo mais tranquilo, você via a ação, você via aquele transtorno, né, aquela troca de personalidade que dava até que um pouquinho de ação, dava aquele sobe a ação e depois acalma, sobe a ação e depois acalma. Você via isso no primeiro filme. Nesse não. Você viu um puta musical deles devaneando sempre. Dá pra eles devanear de uma outra forma. E ali tirou totalmente a personalidade da Harley Quinn. Porque a Harley Quinn é quem serve. Por mais que ela seja uma pessoa dependente, emocional do Coringa e assim vai, blá, 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 blá.
Parece que ela ali tá no comando, não o Coringa, tá? Pode ser contraditório lá, porque eu falei, porque esse não é o Coringa por quem ela se apaixona. Mas a Harley Quinn, a personalidade dela é ser submissa. Não tô falando que eu quero que ela seja submissa, lá. Ela é submissa. Nas histórias todas, ela é submissa. Então, tirou essa personalidade dela. Tirou isso dela, a característica dela, que ela faz loucuras pelo Coringa. E ali ela não tava fazendo loucuras pelo Coringa. Ela simplesmente estava comandando o Coringa, que é diferente. Não importa se é o Coringa real dos filmes que a gente tá acostumado a ver no Batman, ou se é o, sei lá, o paciente zero dos Coringas. Ela tinha que servir. E ela ali não estava servindo, ela só estava servindo para ele devanear e fazer as coisas, tudo mais. E ela nem, vamos assim dizer, teve alguma explicação de como ela ficou ali daquele jeito. Ali parece mesmo que ela, tipo, tô com um tédio da minha vida, eu tenho uma vida padrãozinho normal ali em Gotham, e eu quero, sei lá, me aventurar na criminalidade, nas coisas malucas da vida, porque eu tô cansado da minha vida pacata. Não é bem assim. A gente quer a personalidade. Vocês querem dar um up ali, uma mudança, assim, de boas, assim, nos personagens? Beleza. Mas dá um ritmo certo, dá um sentido certo para esses personagens. Pra gente entender, pra pelo menos manter a essência desses personagens. Mas assim, dá pra entender que o Coringa real mesmo, que a gente tá acostumado a ver nos filmes, não é o Coringa que a gente viu nesse filme, não é o Art. E deu pra explicar. E o Coringa mesmo, eu vou colocar aqui o finalzinho da cena que eu tenho. Consegui. A cena que mostra ali que o Coringa mesmo, que a gente tá acostumado a ver nos filmes, era um dos prisioneiros que também era seguidor desse Coringa e viu que quando ele desistiu de ser esse Coringa, que ele realmente assumiu os crimes dele e assumiu que ele era simplesmente o Arthur, ele falou, não, tem que ter um Coringa, então eu vou assumir essa coroa. E aí ele vai lá e dá um fim no nosso Coringa Arthur Fletcher. Pode ser que ele... mas ele sempre é apresentado desse jeito. Tudo bem, ele pega pseudo, pegou a identidade do cara e sempre falou. Porque a gente não sabe a origem dos Coringas. Ele não fala, ele sempre inventa uma história, sempre. Toda vez que ele vai falar, como que você surgiu, o que aconteceu com você, ele sempre inventa. Então, ele pode simplesmente pegar a identidade do cara e falar, meu nome é Arthur Fletcher. E a gente não saber mesmo. E agora, então, eu quero saber, você concorda comigo? Você assistiu? Você lembra dessa cena? Você assistiu, você concorda comigo que esse Coringa que a gente tá vendo nesse filme não é o Coringa dos Batmans? Que o Coringa dos Batmans é esse cara que cortou a boca? Então deixa aí nos comentários que eu tô louca pra saber se vocês concordam comigo ou não. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like pra eu saber que vocês estão curtindo as minhas análises, os meus reviews aqui. E também se inscrevam para vocês não perderem nada que eu vou postando aqui também. Para vocês não perderem as lives, também não perder outros reviews e assim por diante. Se inscrevam, ativem as notificações para vocês ficarem mais pertinho de mim, para vocês verem quais são os filmes que eu vou fazer review, os próximos. Me sigam nas redes sociais que tá aparecendo aqui na tela, é @NataliaAmonte, todas elas assim, vocês vão ver a minha carinha lá, é @NataliaAmonte, só me seguir lá, ou aqui, ou o link lá na descrição. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pelo acesso, um beijo, até a próxima, tchau, tchau!